Você acorda sentindo que está travado, que nada avança, que as portas estão fechadas? Parece que você corre atrás, mas as oportunidades não chegam? E talvez você esteja precisando urgentemente que algo se resolva, que algo se destrave, que uma porta se abra, mas você não vê saída. Mas deixa eu te contar algo que vai transformar completamente como você vive este dia. Deus já preparou oportunidades para você hoje. Ele dirige seus passos. Ele sabe exatamente onde você precisa estar, com quem você precisa falar, qual porta precisa se abrir. E quando você confia que Deus está no controle, quando você pede sabedoria para reconhecer as oportunidades, Ele coloca diante de você exatamente o que você precisa, porque Deus é o Deus da provisão. E Ele quer prosperar você. Hoje de manhã, vamos aprender que os passos do homem são dirigidos pelo Senhor, mostrando que você não precisa entender os planos dele, só precisa confiar, que Deus pode confirmar a obra das suas mãos, revelando que quando você busca a graça dele, seu trabalho prospera, e que Deus coloca oportunidades diante de você, provando que Ele sabe exatamente o que você precisa e quando você precisa. Prepare seu coração, porque Deus vai abrir oportunidades para você hoje. Tenho recebido inúmeros pedidos de oração e também muitos testemunhos, e isso enche meu coração de alegria, meus irmãos. Creio firmemente que Deus está realizando grandes milagres, pois essa obra que estamos fazendo nasce do coração dele. Por isso, peço que permaneça comigo até o final, e após a mensagem, vamos orar juntos e elevar um clamor poderoso pedindo que Deus abra portas de oportunidades, destrave o que está parado, libere provisão e prospere tudo que você colocar as mãos. Nossa oração poderosa está a caminho, mas antes de elevarmos esse clamor juntos, quero que você entenda que Deus dirige seus passos, mostrando que cada oportunidade chega através da direção dele, como Deus confirma a obra das suas mãos, revelando que quando você busca a graça dele, seu trabalho prospera. E por que você precisa de sabedoria para reconhecer as oportunidades, provando que Deus abre portas, mas você precisa ter discernimento para enxergá-las. Fique até o final, porque essa oração vai liberar oportunidades sobre sua vida. Bom dia, meu querido irmão e minha querida irmã, na mais pura paz e na expectativa de fé que amanhece com o sol, que Deus, o Criador do universo e todos os céus, com suas legiões de anjos, te guardem, te cerquem e te protejam em cada momento e em cada decisão deste dia. Me chamo Paulo Barbosa, e a mensagem que Deus tocou no meu coração para este dia é sobre Deus abrindo oportunidades de prosperar baseado em Salmo 90 e Provérbios capítulo 20. Ontem à noite, nós caminhamos juntos pela última oração, onde aprendemos verdades poderosas da palavra. Se você ainda não assistiu aquele vídeo, volte e assista. Porque quando você aprende que Jesus governa sua casa à noite, você também aprende que Deus abre oportunidades pela manhã. As duas andam juntas. E essa semana está sendo transformadora porque estamos mergulhando na palavra, aprendendo a viver cada dia confiando na provisão de Deus. Hoje vamos caminhar juntos pelo Salmo 90, versículos 12 a 17, onde aprendemos a contar nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios, mostrando que precisamos viver com propósito, onde vemos que Deus confirma a obra das nossas mãos, revelando que quando buscamos sua graça, nosso trabalho prospera, e por Provérbios capítulo 20, versículo 24, onde descobrimos que os passos do homem são dirigidos pelo Senhor, provando que você não precisa entender o caminho, só precisa confiar que Deus está dirigindo. Cada verdade vai te mostrar como Deus abre oportunidades. Agora, deixa eu te dizer uma coisa com toda a convicção do meu coração. Deus está prestes a abrir oportunidades para você neste exato momento. Não é coincidência que você esteja aqui, logo no início deste dia, precisando que algo se destrave. Deus conhece cada porta que precisa se abrir. Deus vê cada situação que está parada. Deus sabe exatamente qual oportunidade você precisa. E Deus não apenas sabe disso tudo, Deus vai abrir portas que ninguém pode fechar. Então, se você chegou agora por aqui, eu quero te fazer um convite. Se inscreve no canal. É só clicar no botão logo aqui embaixo do vídeo, onde está escrito inscrever-se. No exato momento em que você clicar,
Seu nome completo será inscrito nesse canal, que é uma corrente de oração, e eu estarei orando, pedindo e clamando pela sua vida e declarando que Deus vai abrir portas de oportunidades, destrave tudo que está parado e prospere você em todas as áreas. Aproveita também e aperta o símbolo de gostei aqui embaixo, porque é uma mensagem positiva para o YouTube e faz com que outras pessoas que também precisam de oportunidades possam conhecer essa palavra poderosa. E ativa aquele sininho que aparece ao lado, marcando a opção todas, para você não perder nenhuma oração poderosa. E eu agradeço por você compartilhar essa mensagem com outras pessoas. É muito importante que a palavra de Deus seja dividida, que mais vidas possam ser alcançadas e transformadas. Combinado? Então vamos lá, vamos dar início à mensagem de hoje mergulhando no Salmo 90. Vamos começar lendo o Salmo 90, versículos 12 e 17. A palavra diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. E seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Você percebe a profundidade dessa oração? Ensina-nos a contar os dias. Isso significa viver com propósito, viver com sabedoria, não desperdiçar o tempo que Deus nos dá. E depois vem a parte poderosa, que a graça do Senhor esteja sobre nós e confirme a obra das nossas mãos. Quando você busca a graça de Deus, quando você vive na presença dele, o trabalho das suas mãos prospera. O que você faz dá resultado. As portas se abrem, as oportunidades chegam, porque Deus confirma a obra das suas mãos. Agora vamos ler Provérbios, capítulo 20, versículo 24. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, entenderá o homem o seu caminho? Isso aqui é libertador. Você não precisa entender todos os planos de Deus. Você não precisa ter o mapa completo do caminho. Você só precisa confiar que Deus está dirigindo seus passos, e quando Ele dirige, cada passo te leva para onde você precisa estar. Seu dia já está nas mãos de Deus. Cada oportunidade que surgir para você vai chegar através da direção dele. Confie, deposite sua confiança no Senhor e peça para que Ele coloque diante de você muitas oportunidades de prosperar. Mas o que significa Deus dirigir seus passos? Significa que você não está caminhando sozinho. Significa que Deus sabe exatamente onde você precisa estar hoje. Sabe com quem você precisa falar. Sabe qual porta precisa se abrir. Sabe qual oportunidade precisa chegar até você. Às vezes você olha para a sua vida e pensa: nada está dando certo. Eu tento, mas as portas não se abrem. Eu corro atrás, mas as oportunidades não chegam. E você começa a se perguntar: será que Deus esqueceu de mim? Mas Deus nunca esquece. Ele está dirigindo seus passos mesmo quando você não vê resultado imediato. Às vezes Deus está te afastando de portas que pareciam boas, mas não eram a vontade dele. Às vezes Deus está te preparando para uma oportunidade maior que ainda não chegou. Às vezes Deus está trabalhando nos bastidores, movendo as peças para que no tempo certo tudo se encaixe perfeitamente. E quando você confia que Deus dirige seus passos, você para de se desesperar. Você para de forçar portas que estão fechadas. Você descansa sabendo que se aquela porta não abriu, é porque Deus tem uma melhor. E você espera com fé sabendo que na hora certa, a oportunidade certa vai chegar. Mas tem uma coisa importante que você precisa entender. Deus abre as portas, mas você precisa de sabedoria para reconhecer as oportunidades. Por isso a oração do Salmo 90 pede sabedoria. Ensina-nos a contar os dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Sabedoria não é só conhecimento. Sabedoria é saber o que fazer com o conhecimento. É ter discernimento para reconhecer quando Deus está abrindo uma porta. É ter coragem para agir na hora certa. É ter humildade para pedir direção quando não sabe o que fazer. Meu irmão, minha irmã, preciso pausar aqui e falar direto com o seu coração. Se essa palavra está tocando bem fundo em você, se você reconhece que precisa de oportunidades e que Deus dirige seus passos, eu te peço com todo o amor, aperta o símbolo de gostei aqui embaixo. Compartilha com 3 pessoas que você sabe que também precisam de oportunidades. Se inscreva
e ativa aquele sininho. Voltando agora com a mensagem central, meus queridos irmãos, tem mais uma parte poderosa no Salmo 90 que precisa entrar no seu coração. Versículos 14 a 16. Farta-nos de manhã com a tua benignidade, para que nos alegremos e regozijemos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre seus filhos. Você entende o que isso está dizendo? Deus pode fartar você de manhã com a benignidade dele. Isso significa que desde cedo, desde o início do dia, Deus pode derramar bênção sobre você. Pode abrir oportunidades. Pode liberar provisão. Pode fazer a obra dele aparecer na sua vida. E tem mais. Deus pode alegrar você pelos dias em que você foi afligido, pelos anos em que você viu o mal. Isso significa que Deus pode transformar aqueles anos difíceis em anos de colheita. Pode transformar aquele tempo de luta em tempo de vitória. Pode transformar aquela temporada de falta em temporada de abundância. Quando você pede para Deus abrir oportunidades, você não está pedindo algo pequeno. Você está pedindo para Ele confirmar a obra das suas mãos. Está pedindo para Ele dirigir seus passos. Está pedindo para Ele fazer a obra dele aparecer na sua vida de uma forma visível, de uma forma que todo mundo veja e reconheça. Isso foi Deus, e Deus quer fazer isso. Ele quer prosperar você. Ele quer que o trabalho das suas mãos dê fruto. Ele quer abrir portas que ninguém pode fechar. Mas você precisa buscar a graça dele. Precisa viver na presença dele. Precisa confiar que ele está dirigindo seus passos. Quando você faz isso, quando você realmente coloca sua vida nas mãos de Deus e pede para Ele abrir oportunidades, coisas começam a acontecer. Portas que estavam fechadas começam a se abrir. Situações que estavam travadas começam a se resolver. Benefícios que estavam parados começam a ser liberados. Dívidas que precisavam ser recebidas começam a entrar. Trabalhos que precisavam aparecer começam a surgir. Porque quando Deus abre uma porta, ninguém pode fechar. E quando Ele confirma a obra das suas mãos, tudo que você toca prospera. Eu profetizo sobre sua vida que Deus vai abrir oportunidades hoje. Eu declaro que portas vão se abrir. Eu decreto que 2026 é o seu ano de prosperidade. Que 2026 é o ano em que você vê a obra de Deus aparecer visivelmente na sua vida. Agora, antes de começarmos a orar, eu preciso que você entenda algo muito importante. Eu não vou apenas orar por você, eu vou orar com você. E eu quero que você ore junto comigo. Feche os olhos agora e concentre-se nesta oração. Sinta Deus abrindo portas de oportunidades, destrando o que está parado, liberando provisão sobre sua vida. Porque quando 2 ou 3 estão reunidos em nome de Jesus, Ele prometeu que estaria no meio. Está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Quando você concorda comigo em oração, há um poder multiplicado. Então não seja apenas ouvinte passivo, seja participante ativo. Ore junto comigo, porque essa oração não é só minha, é nossa. Senhor Jesus, nesta manhã, eu venho buscar oportunidades, eu venho interceder por mim e por cada irmão e irmã que está me ouvindo agora. Senhor, sobre nossas vidas, sobre nossos trabalhos, sobre tudo que colocamos as mãos, nós reconhecemos, os passos são dirigidos por Ti. Tu sabes onde precisamos estar. Tu sabes qual porta precisa se abrir. Perdoa-nos, Senhor, por tantas vezes tentarmos fazer tudo sozinhos, por não confiarmos que Tu diriges nossos passos, por nos desesperar quando as portas não se abrem. Senhor, ensina-nos a contar nossos dias, que vivamos com sabedoria, que não desperdicemos o tempo que Tu nos dás, que aproveitemos cada oportunidade que Tu colocas diante de nós. Nós declaramos agora, seja sobre nós a graça do Senhor, e confirma a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Senhor, abençoa o trabalho das nossas mãos. Tudo que fizermos hoje prospera. Tudo que tocarmos dá fruto, porque Tu estás confirmando a obra. Nós pedimos oportunidades. Abre portas que ninguém pode fechar. Coloca diante de nós as pessoas certas, no tempo certo, no lugar certo.
Senhor, destrava tudo que está parado, libera o benefício que está travado, libera a aposentadoria, libera a indenização, libera o acerto, libera a dívida que precisa ser recebida, coloca a oportunidade para prosperarmos, no trabalho, prospera, nas finanças, prospera, nos negócios, prospera. Em tudo que colocarmos as mãos, prospera. Senhor, dá-nos sabedoria. Sabedoria para reconhecer as oportunidades que Tu abres. Sabedoria para fazer as escolhas certas. Sabedoria para agir na hora certa. Dá-nos atenção, inteligência, coragem. Que não deixemos passar as oportunidades que Tu colocas diante de nós. Guia nossas escolhas. Coloca pessoas boas no nosso caminho. Afasta as pessoas que querem nosso mal. Protege nossos passos. Senhor, farta-nos de manhã com Tua benignidade, que desde cedo vejamos Tua bondade, que desde o início do dia as bênçãos comecem a fluir. Alegra-nos pelos dias que nos afligiste, pelos anos em que vimos o mal. Transforma aqueles anos difíceis em anos de colheita, aquele tempo de luta em tempo de vitória, aquela temporada de falta em temporada de abundância. Apareça a Tua obra aos Teus servos, que vejamos Tua obra visivelmente, que todo mundo reconheça, isso foi Deus, isso foi milagre, isso foi provisão divina. Senhor, guarda nossa saída e nossa entrada, livra-nos de acidentes, de prejuízos, de brigas, de opressão. Protege nosso caminho, nosso corpo, nossa mente, afasta toda cilada, toda armadilha, livra-nos de todas as pessoas que querem nosso mal. Concede-nos saúde, para corrermos atrás do que precisamos resolver, para aproveitarmos as oportunidades que Tu abres. Senhor, concede o pão de cada dia. Não deixe nada faltar em nossa casa. Abençoa tudo aquilo que traz provisão para nosso lar. Sobre cada família que ora agora, derrama bênçãos. Abre portas de oportunidades. Faz prosperar. Faz a obra aparecer visivelmente. Obrigado, Senhor, porque Tu diriges nossos passos. Porque Tu abres as portas, porque Tu confirmas a obra das nossas mãos. Em nome de Jesus, hoje é dia de oportunidades. Amém. Meu irmão, minha irmã, talvez você tenha situações muito específicas que estão travadas. Pode ser um benefício parado, uma aposentadoria que não sai, uma dívida que precisa ser recebida, um trabalho que precisa aparecer. E você precisa urgentemente que Deus destrave. Eu quero te convidar a deixar aqui nos comentários o pedido que está no seu coração, aquilo que está travado e precisa ser liberado. Deixa ali embaixo, porque quando a igreja se une em oração, algo poderoso acontece. Eu vou orar especificamente por você e milhares de irmãos também vão interceder pela sua vida. É uma corrente de fé que destrava. A palavra diz no livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então deixa ali embaixo o que está pesando no seu coração. Pode ser uma frase curta, simples, mas sincera. Vamos levar isso juntos diante de Deus e clamar para que Ele abra as portas e libere as oportunidades. E agora, meu irmão, minha irmã, você acabou de clamar por oportunidades. Mas eu preciso te perguntar, você já entregou sua vida para Jesus? Porque essas oportunidades que Deus abre, essa provisão que Ele libera, essa prosperidade que Ele traz, tudo começa com aceitar Jesus como Salvador. Jesus é quem abre as portas. Jesus é quem confirma a obra das suas mãos. A vida abundante está em Jesus. Se você ainda não fez isso, esse é o momento. Repita comigo. Senhor Jesus, neste dia, eu entrego a Ti a minha vida e peço que faça morada em mim, porque só o Senhor pode fazer restituição em mim. Perdoa os meus pecados, pois, a partir de agora, eu entrego a minha vida e, com meu coração e meus lábios, eu professo que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Escreva meu nome no livro da vida e que, a partir de hoje,
o Senhor transforme toda tristeza em alegria, toda inquietação em paz. Eu oro, confesso e agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai amado, que momento glorioso! Eu te agradeço por esta alma preciosa que acabou de entregar a vida para ti. Que ela viva este dia vendo portas se abrirem, oportunidades chegarem, provisão fluir. Abençoa abundantemente. Enche do Espírito Santo. E para todos que já te conhecem, abre oportunidades, destrava o que está parado, confirma a obra das mãos, faz prosperar. Que este dia seja marcado como dia de portas abertas, de oportunidades chegando, de provisão liberada. Em nome de Jesus, amém e amém. E Pai, eu quero fazer uma oração muito especial por cada irmão e irmã que está compartilhando este vídeo neste momento. Senhor, essas pessoas entenderam a importância de semear a palavra de Deus. Elas estão sendo instrumentos nas suas mãos, estão junto comigo divulgando a mensagem de oportunidades que você nos deu. Estão ajudando nessa missão tão importante de levar esperança e provisão para outras vidas que também precisam de portas abertas. Senhor, abençoa abundantemente cada pessoa que compartilha. Multiplica na vida deles as mesmas oportunidades que estão divulgando. Que vejam portas se abrirem, que vejam a obra das suas mãos prosperar. Que cada pessoa que receber este vídeo seja profundamente impactada e que a bênção volte em dobro, em triplo para quem semeou, porque quem semeia oportunidades, colhe prosperidade. Em nome de Jesus. Amém. Antes de seguir, aperta o gostei, compartilha, se inscreve, ativa sininho, viva este dia confiando. Esta noite às 18h15 nova oração. Que Jesus te abençoe. Que a paz de Deus guarde teu coração. 2026 é ano de oportunidades. Amém. Que você viva este dia sabendo que os passos do homem são dirigidos pelo Senhor e você não precisa entender o caminho, só precisa confiar que Deus confirma a obra das suas mãos quando você busca a graça dele e que ele está abrindo oportunidades de prosperar exatamente onde você precisa, colocando as pessoas certas, no tempo certo, no lugar certo. A paz de Jesus sobre você. Amém.